A logística tem sido vista como área importante que agrega valor e pode proporcionar um grande diferencial competitivo. Portanto, investir em meios que ajudem a otimizar os processos é essencial para garantir a redução de custos e desperdícios, ao passo que aumenta a qualidade dos seus produtos e serviços. Operações logísticas. Vamos conferir agora comigo algumas boas práticas de operações logísticas e que podem ser facilmente adotadas pelas empresas. Primeiro, organização de estoque. A organização de estoque é fundamental para garantir bons índices de produtividade e reduzir desperdícios, avarias e perdas, e, consequentemente, os custos operacionais. Compreende a armazenagem através de grupos e categorias de produtos, sinalização, identificação correta dos produtos, realização de inventários periódicos, entre outras medidas relacionadas. 2. Utilização de checklists. As checklists são importantes para assegurar a correta realização de determinado processo. Elas podem ser utilizadas no caso de utilização de equipamentos, como empilhadeiras, por exemplo, na liberação de uma carga, na conferência dos documentos necessários, no acompanhamento da realização de um inventário, entre outros. 3. Monitoramento de transporte. O monitoramento das cargas que são transportadas é essencial para que os gestores possam acompanhar o andamento do transporte, obter informações em tempo hábil que permitam a criação de ações mais eficazes e assegurar que o prazo acordado será cumprido. Contudo, o ideal é que o cliente também possa fazer esse acompanhamento através do rastreamento de suas cargas. Dessa forma, é possível oferecer mais transparência e confiabilidade, aprimorando o relacionamento com os clientes. 4. Controle e acompanhamento do nível de serviço. O acompanhamento do nível de serviço permite avaliar o grau de satisfação com relação aos resultados obtidos em determinados processos. Por exemplo, o nível de serviço de entregas proporciona ao gestor informação a respeito de quantas cargas foram entregues dentro do prazo em comparação com o total que foi enviado. Por meio desse indicador, é possível fazer uma análise ainda mais profunda e avaliar os principais gargalos que fazem com que os índices não sejam satisfatórios. 5. Melhoramento contínuo. As melhorias contínuas são métodos de análise de processos que visam identificar falhas e encontrar soluções para eliminá-las ou minimizar os seus impactos. Dessa forma, é sempre possível otimizar a execução das atividades e obter importantes benefícios como redução de desperdícios, redução de custos, aumento dos níveis de produtividade, maior agilidade, mais qualidade. 6. Automatização de processos. A automatização dos processos é parte fundamental em empresas que desejam melhorar a realização das atividades e aprimorar os seus resultados. A utilização de tecnologia permite melhorar a comunicação, garantir maior agilidade, maior segurança e confiabilidade das informações, redução de erros e ainda gerar relatórios que são muito úteis para o processo de tomada de decisão dos gestores. Dessa forma, essas boas práticas podem ser adotadas pelas empresas. A logística é uma área muito ampla que permite a aplicação de várias outras soluções que visam melhorar as rotinas e garantir resultados bem mais promissores para o negócio. Vamos agora conhecer a logística reversa.
Quando aquilo que sua empresa produz vira material de descarte na mão do consumidor, está aí uma grande oportunidade de não apenas fazer o bem para a sociedade e o planeta, como também de construir uma imagem positiva e ainda faturar. Ao entender o que é logística reversa e aplicar o seu conceito, necessariamente e com certeza o seu negócio vai sair ganhando. O que é logística reversa? A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial para reaproveitamento ou destinação correta dos resíduos. O conceito ganhou força a partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei 12.305, em agosto de 2010. Entre as definições, ficou estabelecido um acordo setorial, incluindo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, quanto à implantação de uma responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Dessa forma, órgãos públicos e empresas privadas devem promover ações de redução no volume de resíduos sólidos e rejeitos, diminuindo também os impactos à saúde humana e ao meio ambiente. É aí que aparece a logística reversa. E o que isso tem a ver com a empresa? Dependendo do setor em que ela atua, implantar uma política de logística reversa é uma obrigação. Estamos falando especificamente de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que fazem e produzem agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e até de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Vamos imaginar, se você for dono de uma pequena indústria em um desses setores, precisa construir uma estratégia para o recolhimento de produtos e embalagens relacionados a eles, o que pode incluir, inclusive, a disponibilização de pontos de coleta e também parcerias com cooperativas. Ou, mesmo e que atue numa outra área, deve participar, seja desenvolvendo, fabricando ou colocando no mercado produtos adequados para posterior reutilização ou reciclagem. Além de cumprir a lei, a empresa pode se beneficiar desse processo. Vamos agora conhecer juntos as etapas da logística reversa. Por tudo isso, é válido entender quais são as 3 etapas básicas da logística reversa. Primeiro, o consumidor devolve o produto ou embalagem ao comerciante e distribuidor. Segundo, o comerciante e distribuidor arremete ao fabricante e importador. Terceiro, o fabricante e importador encaminha para reuso, reciclagem ou descarte adequado. Essas etapas se aplicam aos 2 formatos de logística reversa, tanto no pós-venda quanto no pós-consumo. Não esqueçam disso. Vamos falar agora um pouquinho sobre a logística reversa pós-venda. Na logística reversa pós-venda, o produto em questão retorna à cadeia de distribuição antes de ter sido usado pelo consumidor, ou em casos de pouco uso, seja pela utilização de defeito ou por algum erro no processamento do pedido. Para responder essa demanda, a empresa necessita planejar o recebimento e encaminhamento dos itens, estabelecendo meios de controle do fluxo físico e das informações logísticas, dentro da sua estratégia de organização. Muitas vezes, o produto pode passar por melhorias e voltar a ser comercializado, agregando valor. São razões possíveis para a devolução de mercadoria pós-venda e para os quais a empresa precisa planejar a resposta. Defeito de fabricação ou funcionamento, avarias no produto ou na sua embalagem,
danos provocados durante o transporte, produtos que necessitem de conserto, erros na emissão do pedido, mercadorias em consignação, término do prazo de validade, enfim, esses são as razões na qual é possível a devolução da mercadoria pós-venda. Agora, nós vamos conhecer a logística reversa pós-consumo. Na logística reversa pós-consumo, o produto em questão foi adquirido, utilizado e descartado pelo consumidor, seja pelo término de sua vida útil ou porque sua validade chegou ao fim, sendo considerado impróprio para o consumo primário. Da mesma forma que no pós-venda, a empresa deve se preparar para receber os itens e dar o devido encaminhamento a eles, que pode ser reutilização para retorno ao ciclo produtivo, a reciclagem ou desmanche seguido pela destinação ambiental adequada, apenas se a reintrodução no mercado for inviável. No pós-consumo, a estratégia empregada depende das condições em que o produto retorna para a indústria. Se não há condições de uso, os bens podem ser reutilizados. Se chegou ao fim a vida útil, o produto pode ter componentes reaproveitados ou remanufaturados. Se há risco ambiental, o item deve ser descartado de maneira correta. Logística de suprimentos. A logística de suprimentos é o ramo da logística empresarial que trata dos fluxos de matéria-prima e de produtos para a organização, sendo o objetivo da logística de suprimentos de satisfazer as necessidades materiais da operação. A boa administração da logística de suprimentos significa coordenar a movimentação de suprimentos com as exigências de operação. Existe uma relação muito forte entre a logística de suprimento e o processo de compras de uma empresa. As necessidades materiais dos sistemas de operações são convertidas em ordens de compra. Importantes informações logísticas fazem parte de uma ordem de compras típicas, quantidades requeridas, destinos de entrega e data de entrega, entre outras. A logística de suprimentos trata de uma série de atividades que são cíclicas e ocorrem diversas vezes ao longo do processo de produção. São elas basicamente: primeiro, especialização de recursos e planejamento de suprimentos. Segundo, emissão e transmissão de pedidos de aquisição. Terceiro, transporte dos recursos até a obra e o seu recebimento. Quarto, manutenção dos suprimentos previstos no planejamento, controle e reprogramação. Do ponto de vista operacional, um outro aspecto importante para a melhoria de eficiência na gestão da logística de suprimentos é o planejamento da produção, do qual faz parte o planejamento do suprimento. Nesse sentido, alguns setores têm defendido a elaboração de planos em 3 níveis. Vamos conhecê-los? Primeiro, em um primeiro nível, faz-se um planejamento inicial global de toda a produção, que estabelece o cronograma geral da obra, incluindo previsões de desembolso, o sequenciamento de atividades e a previsão de necessidades de recurso. Segundo, em um segundo nível, faz-se uma previsão mais detalhada para em curto prazo, a cada 2 semanas, por exemplo, para ajustar o cronograma e para disparar o processo de mobilização de recursos. E terceiro, em um terceiro nível, faz um planejamento de compromissos das atividades que devem ser realizadas num prazo ainda mais curto, em 1 semana, por exemplo, detalhando as necessidades de recurso para a execução de atividades e as tarefas de cada dia. Logística de produção. A logística de produção
Basicamente, é um segmento de indústria automatizada, que trata da gestão e controle dos materiais, mão de obra e informações no processo produtivo, ou seja, o que é fabricado e quando e onde os produtos são fabricados. O sistema de produção começa pela previsão de demanda, isto é, por conta dessas previsões, serão calculadas e estimadas a produção adequada para atender os clientes de forma qualitativa e quantitativa. Dessa forma, na logística de produção, existem diversas maneiras de classificar os sistemas de produção. Para isso, separamos os mais conhecidos. Vamos lá? Padronização dos produtos. Os produtos padronizados são bens ou serviços que apresentam alto grau de uniformidade, ou seja, são produzidos em grande escala. Por exemplo, produtos que os consumidores esperam encontrá-los à disposição no mercado, como alimentos industrializados, alimentos perecíveis ou produtos de limpeza. Sendo assim, os sistemas produtivos podem ser organizados de forma a padronizar mais facilmente os recursos produtivos, ou seja, os métodos de trabalho e controles, contribuindo para a maior eficácia do sistema, isto é, consequente na redução principalmente dos custos. Produtos sob medidas. Nesse caso, diferente da padronização, os bens ou serviços são desenvolvidos para um cliente específico, ou seja, o sistema produtivo espera a manifestação do consumidor para definir o produto. Por exemplo, os softwares são normalmente feitos sob encomenda pelo atendimento ao cliente, isto é, de acordo com algumas necessidades ou prioridades. Normalmente possuem grande capacidade ociosa e dificuldades em padronizar os métodos de trabalho e os recursos produtivos, isto é, produtos mais caros do que os padronizados. Processos contínuos. Esses processos são empregados quando existe uma alta uniformidade na produção e demanda de bens ou serviços, ou seja, fazendo com que os produtos e os processos produtivos sejam totalmente interdependentes, favorecendo a automatização, isto é, não existindo flexibilidade no sistema. Normalmente, são necessários altos níveis de investimento em equipamentos e instalações. Por exemplo, produtos de bens de base, como energia elétrica, produtos químicos ou sistema de monitoramento por radar. Neste caso, a mão de obra é empregada apenas para a condução e manutenção das instalações, ou seja, sendo um custo insignificante em relação a outros fatores produtivos. Processos em massa. Os processos em massa é muito usados principalmente em multinacionais, ou seja, produção em grandes escalas de produtos altamente padronizados. A demanda pelos produtos é estável, fazendo com que os seus projetos tenham pouca alteração no curto prazo. Por exemplo, fabricação de automóveis, produtos cerâmicos, abate e beneficiamento de aves, gados e suínos. Processos em lotes. A característica pela produção de um volume médio de bens ou serviços padronizados em lotes segue uma série de operações que necessita ser programada à medida que as operações anteriores forem atualizadas. Ou seja, o sistema produtivo deve ser relativamente flexível, isto é, visando atender diferentes pedidos dos clientes e flutuação da demanda. Por exemplo, fabricação de produtos têxteis em pequena escala, restaurante ou oficinas de reparo por automóveis são alguns dos tipos de produção em lotes. Processos por projetos. Esse processo tem como finalidade o atendimento de uma necessidade específica dos clientes, ou seja, com todas as suas atividades voltadas para esta meta. Basicamente,
O produto ou serviço tem uma data específica para ser concluído. E uma vez finalizado, o sistema produtivo se volta para um novo projeto, ou seja, a especificação do produto impõe uma organização dedicada ao projeto. Sendo assim, exige uma alta flexibilidade na fabricação de bens como navios, aviões ou serviços específicos, como agência de propaganda, escritório de advocacia ou arquitetura. Portanto, a logística de produção é, então, de forma resumida e clara, o processo de desenvolvimento de novos produtos e envolve os consumidores, os vendedores, os engenheiros de produção, os designers de produtos e empresários proprietários de empresas fabricantes. Logística de distribuição. Basicamente, a logística de distribuição é a parte da logística que fica mais próxima do cliente, ou seja, tem contato final com o cliente na entrega do produto comprado. A logística de distribuição é aquela que pega os produtos que estão no estoque de produtos acabados, na loja ou no centro de distribuição e até mesmo no atacadista. Organiza esses produtos de forma ordenada dentro de um caminhão ou em um veículo, através de um sistema de roteamento que liga até o destino final, isto é, até a casa do cliente. Nesse sistema de distribuição, onde o contato com o cliente final é direto, isto é, a imagem da empresa é diretamente afetada pela qualidade do profissional responsável pelo transporte. Por esse motivo, é preciso experiência de um profissional treinado e capacitado para esse tipo de tarefa, pois envolve muitos detalhes e convívio com o mercado e o seu conjunto de setores ou departamentos da própria logística. Como funciona a logística de distribuição? Na verdade, o que a distribuição faz é disponibilizar a quantidade de mercadorias certas, no momento certo e também no lugar certo, sendo preciso otimizar processos para que as operações sejam rentáveis e lucrativas. Para isto, é preciso conhecer e executar todas as estratégias da empresa, ou seja, saber quais métodos o marketing ou vendas elaboraram para a logística de distribuição executar. Sendo assim, é necessário seguir todo um conjunto de atividades, normas, procedimentos e equipamentos para uma boa execução. Evidentemente, ela conta também com pessoas que estão trabalhando tanto no depósito de produtos acabados, quanto no carregamento deste caminhão, como também no acompanhamento desses veículos até o próximo centro de distribuição, atacadista, varejista ou a própria casa do cliente. Encerramos aqui o conteúdo da disciplina de Logística Empresarial. Eu sou o professor Celso Falsini, desejo sucesso nos estudos de vocês e quem sabe a gente volta a se encontrar nos caminhos da educação. Um abraço.